pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo. E hoje nós vamos então começar o nosso 5º capítulo de geografia, lá no nosso livro número 2. Neste capítulo nós vamos estudar então sobre o centro e as periferias. Bom, a gente já sabe que uma cidade ela é formada pelo centro e pelos bairros, né? O centro ele também é considerado um bairro. Então, a cidade, no geral, ela é formada pelos bairros, beleza? E aí a gente descobre, então, que o centro é a região central da cidade. É uma região um pouco mais movimentada. E dentro dos bairros, nós temos, então, os subúrbios ou periferias, que é o que a gente vai estudar, então, nesse capítulo. Então, uma cidade ela é dividida entre região central ou centro e periferia. Então o nosso livro traz a informação de que no Brasil existem cerca de 5.570 cidades. É muita cidade, né, gente? E todas elas são formadas então por centro e periferia. O centro vai ser então aquela região central, onde existe mais movimentação, e ao redor do centro nós temos os bairros que nós chamamos de periferia. E aí então nosso livro traz algumas características de cada um desses lugares. Primeiro então ele fala da periferia. É um lugar onde existe maior número de indústrias e também de armazenamento de material. Então as fábricas geralmente ficam nas periferias. Na periferia também tem um maior número de prédios residenciais ou casas mesmo, né? A casa ela é naquele sentido horizontal, então não é para cima. Então tem casa uma do lado da outra, não tem tantos prédios. Então a periferia é onde a maioria das pessoas mora. Na periferia também existem comércios, né, que são aqueles locais de venda de objetos ou de alimentos, enfim. Existe comércio sim nessa região, mas ele é um comércio mais local, é um comércio menor, não é tão grande. Existe também muito ponto de partida de transportes coletivos em direção ao centro. Então, se você mora numa região que é mais de periferia, você deve perceber que existem vários pontos de ônibus, porque muitas pessoas saem do seu bairro, né, para poder ir para o centro. Então, tem muitos pontos de ônibus nesses locais. A infraestrutura e o saneamento básico, né, que é a questão da água que a gente tem, ou tratamento de esgoto, ela é um pouco de menos qualidade, digamos assim, do que a do centro. Então, na região central, o saneamento básico é um pouco melhor do que na região periférica. E às vezes, dependendo da região periférica, é até ausente, não tem saneamento básico, não tem encanamento para a água chegar até esses lugares. A população na região periférica, então, é também um lugar, é uma população que tem menos poder aquisitivo, ou seja, são pessoas com uma renda um pouco menor. Vamos agora, então, falar um pouquinho mais sobre o centro. Então, o centro é aquela região central da cidade, como eu já disse anteriormente. Então, é um lugar onde o comércio está mais localizado. Então, no centro existe muito comércio. É um lugar também que tem muito movimento. E as edificações no centro, né, as construções no centro, elas geralmente são verticais, ou seja, elas vão para cima, né? Então tem muitos prédios no centro porque não tem muito espaço para elas crescerem para o lado. Então no centro existem muitos prédios. Mas apesar de ter muitos prédios, não tem tantos moradores quanto na periferia. O centro é uma região que existem pessoas que moram sim no centro, mas esses prédios são construídos mais pela questão do comércio ou de consultórios, shoppings. Então você pode perceber que na região central da sua cidade é onde vai ter os comércios maiores, mercados maiores, lojas maiores, consultórios médicos.
Aqui na minha cidade, por exemplo, se eu preciso ir no médico, eu preciso ir até o centro, porque os consultórios ficam todos localizados no centro. Então a gente percebe que na periferia existe comércio, sim, mas os comércios são um pouco menores, os preços muitas vezes são mais caros, né? E na região central, por conter comércios maiores, tem os preços um pouco melhores do que na região periférica. E também os comércios são muito maiores, a questão de consultórios existe muito mais no centro do que na região periférica, shoppings, então a gente percebe essa diferença. E a questão de moradores, nos dois tem, mas na periferia existe muito mais moradores do que na região do centro. Agora então eu quero que você pense um pouquinho. Vamos pensar lá na nossa escola, no bairro da nossa escola. Ele é um bairro periférico ou um bairro de centro? Pensa bem. Quem respondeu bairro periférico acertou. Vamos ver por quê. No bairro periférico, a gente sabe que não existem tantos comércios, existem mais pequenos, e a gente percebe que no bairro da nossa escola os comércios são todos pequenos, né? Existe um supermercado, existe alguns bazares ali no bairro, mas não são tão grandes. O bairro também não é muito movimentado. Talvez você pense, mas prof, quando eu vou para a escola é super movimentado. Claro, porque é o horário da escola e aí estão todos os alunos chegando. Mas, tirando o horário da escola, ele é um bairro que durante o dia não tem muito movimento. E o movimento durante o dia, ele fica mais na região central, né? Pela questão de ter os comércios que funcionam de dia, os shoppings, os consultórios médicos e tudo mais. Então, o centro de dia, ele é um local mais movimentado. Já a periferia não é tanto, porque as pessoas saem dos seus bairros, né, que moram, para ir trabalhar mais na região do centro. Claro que na periferia existem empregos, como a prof disse anteriormente, tem muitas indústrias na periferia, mas o local onde mais existe trabalho numa cidade é na região central. Então, o bairro da nossa escola, ele é um bairro mais periférico. Não tem tanto movimento, não tem tantos comércios e ele não fica próximo à região central da cidade de Porto Alegre, né? Ele fica num bairro. Então, para recapitular, centro é um lugar mais movimentado durante o dia, durante a noite não tem tanto movimento, porque apesar de ter moradores na região central, eles são poucos. E na periferia, durante o dia e até a noite, né, ela é um pouco mais vazia, porque o pessoal se direciona mais para a região central, porque é onde se localiza as coisas principais da cidade, como a prefeitura, os comércios, os shoppings, os consultórios médicos e tudo mais. Então, agora que você já sabe tudo sobre periferia e centro, você vai lá no nosso livro, na página 93, e vai responder a pesquisa Aqui Onde Vivo, tá certo? Vai falar ali um pouquinho das vantagens e desvantagens de viver no centro ou na periferia, tá certo? Um beijo pra você e até a próxima aula.